Fala galera, beleza? Hoje eu queria conversar com vocês sobre os 4 perfis dos seguidores de Jesus. Mas para começar, queria ler em Mateus 16:24, que diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, eles estavam sempre acompanhados por pessoas. E um primeiro perfil que eu queria destacar aqui é a multidão. Por onde Jesus passava, ele carregava muitas pessoas. Uma multidão gigantesca estava sempre ao seu lado. Até o ponto de ser difícil para os seus amigos se aproximar dele, ser difícil dele ter tempo para se alimentar, ser difícil até para eles transitar, andar, era difícil. E destacando esse primeiro perfil, essa galera que estava cercando Jesus, essa multidão, não estavam ali só pelo amor, só por querer saber mais da sua mensagem, mas assim eles estavam preocupados em satisfazer as suas vontades, tanto fisiológica como espiritual. Eles queriam ser libertos de demônios, ou eles queriam realmente ser supridos pela alimentação, por milagres, mas nunca pelo real sentido da mensagem que Jesus estava falando. Quando Jesus ele apertava a mensagem, quando ele era mais rude, muitas dessas pessoas acabavam indo embora. E o segundo perfil são os religiosos, aqueles que ficaram, porque sabem que são pessoas que têm um conhecimento da palavra. E por saber um pouco mais, eles acham que são superiores às outras pessoas. Esses fariseus que andavam com Jesus estavam ali não por amor a Jesus, não pelo o interesse na mensagem que Jesus estava falando, mas estavam ali querendo algum para incriminar Jesus, querendo saber se ele ia falar alguma blasfêmia, se ele ia fazer qualquer coisa que incriminasse. E trazendo para o nosso dia de hoje, são pessoas que estão na igreja, mas não dão valor a pregar a verdadeira mensagem. São pessoas que procuram na Bíblia trechos, versículos que confirme, que prove o seu ponto de vista. São pessoas que só porque sabem um pouco mais se acham melhores do que o irmão que está na portaria, as irmãs que varrem o chão, que limpam a igreja. Só porque eles pregam, só porque eles oram, só porque eles têm um dom de língua, só porque eles fazem coisas que outras pessoas mais simples não fazem. Eles se acham melhores. O terceiro ponto é os discípulos. Jesus, ele filtrou essa galera todinha e escolheu 12 discípulos. E esses discípulos ele deu poderes. Então, Mateus 28:18 diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus, ele deu autoridade, Jesus, ele deu autoridade para pregar a palavra, para expulsar, para profetizar, para fazer milagres, usando o seu nome. E ele disse aqui, no final da passagem, eu estarei sempre com vocês. Então, por onde os discípulos caminhavam, os milagres de Jesus era se manifestando, entendeu? Só que desses 12 discípulos, 9 não quiseram mais, não quiseram algo a mais, se contentaram com o poder do Espírito Santo. E é agora que eu entro no último perfil, que são os íntimos. Desses 12, existem 3 pessoas que sempre estavam com Jesus: Pedro, Tiago e João. E esses eram os íntimos de Jesus, os amigos de Jesus, que estavam sempre ao seu lado. Destacando João era um jovem, o mais novo dessa turma, mas que estavam sempre aos braços de Jesus. Estava sempre com a sua cabeça inclinada no peito de Jesus, descansando. Era o único que tinha coragem de fazer pergunta. Como a passagem lá da ceia, que todos começaram a questionar quem era o traidor que Jesus estava falando. Mas ninguém tinha coragem. Mas João perguntou: quem é, mestre? Aí ele fala, né? Aquele que molhar o pão na mesma tigela que eu molhar. Mas só João ficou sabendo, porque Jesus disse para João. Então que a gente venha procurar cada vez ser como João, ser íntimo. Não como os outros 9 discípulos que se contentaram em apenas com o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre eles. Mas que a gente venha ser como João, como Tiago e como Pedro, que eram considerados amigos de Jesus. Como João fala até no seu livro: eu sou o discípulo amado. João, o discípulo amado por Jesus. Que a gente venha cada vez mais procurar essa intimidade,
Que a gente venha procurar cada vez mais crescer em intimidade com Jesus. O último versículo diz assim, Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei. E eu responderei e darei a vocês grandes coisas insondáveis que vocês não conhecem. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías 65:24. Então, só quem é íntimo de Jesus tem essa intimidade de Jesus ouvir o nosso clamor antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca e pedir. Jesus já sabia o que a gente quer. Então, que a gente venha cada vez mais buscar essa intimidade, colocando Jesus em primeiro lugar, dando um espaço para que Jesus venha habitar na nossa vida e fazer a sua vontade. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Deus cura sua vida de bênção. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sente no coração que precisa ouvir dessa mensagem. Deixe seu comentário, deixe o que você pensou sobre essa mensagem. Isso vai estar nos ajudando bastante e que Deus venha continuar te abençoando, meu irmão. Fique com Deus.